A Alemanha sempre teve um papel importante no cenário global. Desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, em 2022, o país teve que tomar decisões difíceis e polêmicas com impacto mundial. O primeiro governante a enfrentar esse cenário foi Scholz, que assumiu o governo após a saída de Merkel. Ele teve que lidar com as pressões internacionais e o impacto econômico no país. Uma das maiores polêmicas enfrentadas por Scholz foi a dependência da Alemanha em relação ao gás russo. O Nord Stream foi um dos principais pontos de tensão, gerando debates sobre sanções à Rússia. A relação com a Rússia era forte antes do conflito. Merkel tinha uma política de cooperação com Putin, mas tudo mudou quando Scholz assumiu e o combate começou, com sanções e apoio militar à Ucrânia. Scholz precisou equilibrar o apoio à Ucrânia, sem agravar a crise energética que se instalou no país. As sanções à Rússia afetaram diretamente o fornecimento de gás e a economia alemã sentiu o impacto. A crise energética foi uma das maiores consequências do conflito para a Alemanha. O preço do gás subiu, afetando empresas e famílias, e o governo precisou correr atrás de alternativas para suprir a demanda. A pressão para enviar armas à Ucrânia gerou controvérsias. Scholz demorou a decidir sobre o envio de armamentos pesados, o que levou a críticas internas e externas, tanto da Ucrânia quanto de aliados europeus. Militarmente, a Alemanha era vista como um país com pouca atuação nas forças armadas. O conflito entre Rússia e Ucrânia mudou essa percepção, obrigando o país a aumentar seus investimentos na defesa. A relação da Alemanha com a OTAN também foi impactada. O país passou a ter um papel mais ativo na aliança militar, especialmente com o aumento das tensões entre os países europeus e a Rússia. Políticos e militares dentro da Alemanha estavam divididos sobre o papel do país no conflito. Enquanto alguns queriam mais envolvimento, outros temiam as consequências de uma escalada militar. Antes de continuar a matéria, vou explicar rapidamente o que são esses números que aparecem aqui embaixo. Anotem eles durante o decorrer do vídeo. Eles formam uma senha de 10 dígitos que vão permitir que você resgate gratuitamente um prêmio nessa semana. E faz parte desse prêmio a participação em um bolão da Mega Sena, do concurso que corre no último sábado do mês. Quem não quiser participar, basta não anotar essa senha. No final do vídeo, eu explico como você participa da Mega anotando esses números. E respondendo a pergunta de muita gente, quem não mora no Brasil ou não é brasileiro pode participar também. Esse é um presente meu para todo mundo do canal. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. A Alemanha sempre teve relações comerciais fortes com a Rússia e a Ucrânia, especialmente no setor energético. O conflito forçou o país a buscar novos parceiros e a investir em energias renováveis. Qual sua opinião sobre a forma como a Alemanha lidou com o impacto econômico causado pelas sanções à Rússia? Você acredita que o governo fez as escolhas corretas ou deveria ter agido de forma diferente? Antes do conflito, a Alemanha era um dos maiores importadores de gás russo. O corte no fornecimento gerou uma crise de energia que afetou diretamente a indústria e o povo, com aumento nos preços de produtos. A relação geopolítica da Alemanha com seus vizinhos também mudou. Países como França e Polônia passaram a ser aliados mais importantes, enquanto a relação com a Rússia se deteriorou drasticamente. A pressão para aumentar os gastos militares não foi bem recebida por todos na Alemanha. Parte da população temia que o país estivesse se afastando de sua política pacifista adotada desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Scholz enfrentou críticas pesadas dentro e fora da Alemanha. Enquanto líderes europeus esperavam uma resposta mais rápida no apoio à Ucrânia, alguns grupos dentro do país acreditavam que o governo estava colocando a Alemanha em risco. A economia alemã, que era uma das mais fortes da Europa antes do conflito, sofreu um abalo significativo. O aumento dos preços de energia e a incerteza sobre o futuro afetaram a confiança dos investidores.
Empresas alemãs, especialmente as que dependiam de importações de gás e petróleo russos, enfrentaram dificuldades para se manter competitivas no mercado global, levando algumas a cortar empregos e reduzir suas operações. Analistas afirmam que a Alemanha enfrentará anos de recuperação econômica devido às consequências do conflito. O governo precisará buscar novas parcerias comerciais e energéticas para estabilizar a economia. O impacto político também foi significativo. A popularidade de Scholz diminuiu nos primeiros meses do conflito, com muitos cidadãos questionando sua capacidade de liderar o país em tempos de crise. Qual sua opinião sobre a queda de popularidade de Scholz durante esse período? Você acha que ele poderia ter feito algo diferente para evitar essa perda de apoio da população? A relação da Alemanha com os Estados Unidos se fortaleceu durante o conflito. O país passou a ser um dos principais aliados de Washington na Europa, especialmente no envio de ajuda humanitária e militar à Ucrânia. No entanto, essa proximidade com os Estados Unidos gerou críticas de alguns grupos políticos dentro da Alemanha, que acreditavam que o país estava se tornando dependente demais das decisões americanas. A Alemanha também teve que lidar com o aumento da imigração devido ao conflito. Milhares de refugiados ucranianos chegaram ao país e o governo precisou se adaptar para recebê-los e oferecer abrigo e assistência. A crise de refugiados trouxe novos desafios para o governo. A Alemanha já enfrentava uma pressão crescente em relação à imigração e o aumento de pessoas buscando refúgio gerou discussões sobre as políticas migratórias. A situação militar da Alemanha antes do conflito era estável, mas o país enfrentava pressões da OTAN para aumentar seus investimentos em defesa. O conflito fez com que o governo priorizasse essas demandas. A Alemanha não tinha um papel militar tão ativo desde a Segunda Guerra Mundial. O conflito na Ucrânia forçou o país a se rearmar e a participar de missões internacionais, algo que muitos alemães viam com receio. Scholz anunciou um aumento significativo nos investimentos militares, destinando bilhões de euros para modernizar as forças armadas. Isso gerou debate sobre o futuro do país como uma potência militar. Analistas acreditam que a Alemanha está se preparando para um papel mais central na defesa europeia. O aumento nos gastos militares é visto como um passo necessário para garantir a segurança do continente. Qual sua opinião sobre o aumento dos gastos militares na Alemanha? Você acha que essa é a melhor solução para garantir a segurança do país e de seus aliados europeus no longo prazo? O relacionamento da Alemanha com a Rússia era estável antes do conflito. Ambos os países compartilhavam interesses comerciais importantes, principalmente no setor de energia, mas tudo mudou com o início do combate. A aliança com a Ucrânia e o apoio militar ao país transformaram a Alemanha em um dos principais protagonistas europeus na luta contra a invasão russa. Isso gerou reações mistas dentro do próprio país. As sanções impostas pela Alemanha e pela União Europeia à Rússia afetaram diretamente o comércio entre os dois países, criando novos desafios econômicos para ambos os lados. Além das sanções, a Alemanha também buscou reforçar suas alianças com países fora da Europa, como os Estados Unidos e o Japão, para compensar a perda dos laços comerciais com a Rússia. A economia alemã, uma das mais fortes do mundo, foi duramente atingida pelo impacto do conflito. Analistas apontam que o país precisará de vários anos para se recuperar completamente. O conflito também teve um impacto significativo na política externa da Alemanha. O país, que sempre foi visto como pacificador na Europa, agora tem um papel mais ativo e militarmente envolvido nas questões globais. Qual sua opinião sobre o novo papel da Alemanha no cenário militar global? Você acredita que o país deveria continuar investindo mais em suas forças armadas ou retornar à sua postura pacifista anterior? A relação com a China também se tornou um ponto de atenção. A Alemanha é um dos maiores parceiros comerciais da China e o governo teve que equilibrar suas relações para não prejudicar esse comércio. O futuro econômico da Alemanha dependerá de como o país conseguirá diversificar suas fontes de energia
e fortalecer suas alianças comerciais com outros países que não estejam diretamente envolvidos no conflito. O papel da Alemanha no futuro da União Europeia também está em discussão. Com a saída do Reino Unido, a Alemanha e a França assumiram a liderança da União, e o conflito só reforçou essa posição de protagonismo. O impacto da guerra nas empresas alemãs foi grande. Muitas precisaram se adaptar à nova realidade econômica, buscando novos mercados e fornecedores para evitar o colapso de suas atividades. Qual sua opinião sobre o impacto econômico do conflito nas empresas alemãs? Você acredita que elas conseguirão se recuperar nos próximos anos ou precisarão de ajuda governamental para sobreviver? Os efeitos políticos do conflito também estão sendo sentidos. A Alemanha, que sempre teve uma postura neutra em muitos conflitos internacionais, agora é vista como um ator central nas decisões de segurança europeia. A participação da Alemanha em missões militares internacionais aumentou, gerando debates sobre o futuro do país como uma potência militar. Muitos alemães ainda são contrários à militarização do país. A OTAN também se beneficiou da nova postura da Alemanha. O país passou a ser um dos principais contribuintes para as operações da aliança, reforçando sua posição como líder na defesa europeia. O impacto no povo alemão foi profundo. O aumento dos preços e a incerteza sobre o futuro criaram um clima de desconfiança em relação ao governo, com muitos cidadãos questionando as decisões de Scholz. A questão energética continua sendo uma das mais preocupantes para a Alemanha. O país está investindo em energias renováveis, mas muitos acreditam que os resultados ainda demorarão a aparecer. As políticas ambientais da Alemanha ganharam destaque com o conflito. O país está acelerando sua transição para uma economia mais verde, mas enfrenta desafios para substituir rapidamente o gás russo. Qual sua opinião sobre a transição da Alemanha para energias renováveis? Você acredita que essa é a melhor solução para reduzir a dependência de combustíveis fósseis ou acha que o país deveria buscar outras alternativas? A Alemanha também enfrenta desafios diplomáticos. O país precisa manter um equilíbrio entre suas relações com os Estados Unidos e com a China, dois de seus maiores parceiros comerciais. As sanções à Rússia afetaram diretamente o comércio com a Alemanha, mas o governo acredita que a longo prazo essas medidas serão necessárias para garantir a segurança e a estabilidade na Europa. A Alemanha tem buscado fortalecer suas relações com outros países da União Europeia, especialmente com a França e a Polônia, que também foram duramente afetadas pelo conflito. A relação com a Polônia, em particular, se fortaleceu nos últimos anos. Ambos os países compartilham preocupações em relação à segurança europeia e têm trabalhado juntos para garantir a estabilidade na região. A França também tem sido um aliado próximo da Alemanha. Ambos os países têm liderado a resposta da União Europeia ao conflito, tanto na questão militar quanto nas sanções econômicas. O impacto do conflito na Alemanha é profundo e multifacetado. O país precisa lidar com questões militares, econômicas e políticas ao mesmo tempo, tentando encontrar soluções que garantam sua segurança e prosperidade. Os riscos de a Alemanha ser diretamente envolvida no conflito são uma incógnita, mas o governo está preparado para qualquer eventualidade. A defesa do país foi reforçada e as forças armadas estão em alerta. O povo alemão, no entanto, está preocupado com o futuro. Muitos temem que o conflito se prolongue e continue a impactar a economia e a segurança do país nos próximos anos. Analistas apontam que a Alemanha precisará de anos para se recuperar totalmente dos impactos do conflito. A economia, em particular, precisará de ajustes para voltar a crescer de forma sustentável. As projeções políticas para o futuro de Scholz são incertas. Sua popularidade caiu, mas ele ainda tem apoio suficiente para continuar no poder, desde que consiga entregar resultados concretos nos próximos anos. Qual sua opinião sobre o futuro de Scholz e da Alemanha? Você acredita que o país conseguirá se recuperar e voltar a ser uma das potências mais fortes da Europa ou enfrentará mais desafios nos próximos anos?
Esse é o bolão que vamos participar juntos no último sábado do mês que esse vídeo foi publicado. Esses são os números. É um bolão muito legal, pois se fizermos os 6 números na horizontal, vertical ou diagonal, quer dizer que ganhamos alguma coisa. Para ter direito à sua cota, o primeiro passo é ser inscrito, dar like nesse vídeo e anotar todos esses números que estão aparecendo embaixo da tela. O segundo passo é enviar uma mensagem de WhatsApp para o número 11 95325 5746, com a sequência anotada. Cada pessoa tem direito a uma cota do bolão para cada vídeo assistido. Cada vídeo possui uma sequência diferente de números, então todo vídeo que eu lançar, você poderá anotar a nova sequência e enviar pelo WhatsApp para resgatar a sua cota. Para quem quiser mais cotas, nós estamos dando uma cota do bolão a cada R$5 doados para o meu Pix. A chave Pix é o meu e-mail, gustavo@delfiore.com.br. Nesse caso, para pegar suas cotas através da doação, basta enviar o comprovante do Pix para o mesmo número de WhatsApp, que é o 11 95325 5746. Lembrando que a cada R$5 você leva uma cota. Ou seja, se enviar R$10, você vai levar 2 cotas. Se enviar R$50, você fica com 10 cotas e assim por diante. E por que é interessante ter várias cotas? Justamente porque o bolão é dividido entre todas as cotas doadas. Por exemplo, se foram doadas 1.000 cotas aos inscritos, e supondo que o prêmio foi de R$80 milhões, cada cota vai ter direito a R$80 mil. Se você tiver 10 cotas, nesse caso você leva R$800 mil, e assim por diante. Então aproveita, resgate todas as cotas a partir de hoje ou faça sua doação para acumular mais cotas. E para participar você vai estar concordando com as normas do bolão que podem ser acessadas pelo link que foi colocado na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!